Olá, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Tadel, treinamento avançado de líderes. Que bom que você está aqui. O Tadel ele tem como finalidade de estar desenvolvendo a vida de um cristão, trazendo amadurecimento para que ele possa realmente ser uma pessoa relevante no reino de Deus, não apenas participarmos dos cultos, estar ali presente no prédio da igreja ou assistindo os vídeos, mas realmente ser uma pessoa relevante para Jesus e relevante para a vida de outras pessoas que estão esperando por você para receber essa palavra de fé, essa palavra de encorajamento. E para isso precisamos ser desenvolvidos cada vez mais para crescermos na palavra de Deus, sabendo qual é o nosso propósito, qual é o nosso potencial em Cristo Jesus. E é isso que o Tadel ele traz. Então, toda sexta-feira tem um vídeo novo falando sobre esse desenvolvimento do cristão de uma forma efetiva, de uma forma que venha sair da zona de conforto e realmente sermos ativos no reino de Deus. Bom, quero compartilhar com você um texto que está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existem ciumeiras, brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas desse mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós fez o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Nessa palavra servidores, tem outra tradução que traz cooperadores. Todos nós somos cooperadores de Cristo. Perceba que aqui o apóstolo Paulo ele começa falando a esta igreja, chamando a atenção deles pela imaturidade que eles estavam tendo. Quando ele compara com pessoas que não conhecem a Deus, que não têm os mesmos princípios e valores de Deus, não é com pecados grotescos, não, é porque ali entre eles estava tendo ciúmes, disputas, essas competições que faz com que um seja maior que o outro e colocando o outro como inferior. Era isso que estava acontecendo naquele momento. Pessoas que por um momento são muito espirituais, e dali um pouquinho são totalmente, como se fossem totalmente carnais, com atitudes dessa magnitude aí. Então Paulo começa a chamar a atenção deles, por conta dessas discórdias, por conta dessas competições que estava tendo entre eles. É muito comum, sabe, na vida cristã, a gente perceber uma certa competição entre obreiros, competição entre líderes, pessoas que são de um grupo, de uma célula ou de um ministério, achar que é melhor, maior, mais relevante, porque eu sigo o líder tal, sigo aquele outro líder, e enfim, gera essa competição. Esse tipo de competição, na verdade, ela acaba trazendo uma desunião, uma discórdia, e entre outras coisas que não provém de Deus. O Senhor ele sempre trabalhou de tal forma que gerasse em nós unidade. Se você for estudar a palavra de Deus, você vai perceber que Deus sempre desejou promover a unidade entre o seu povo. Jesus, quando fez a sua última oração
ele clamou pedindo sobre unidade, que nós viéssemos a ser um, tivéssemos o mesmo pensamento, o mesmo coração que teve em Cristo Jesus. Essa foi a oração. A unidade é algo que nos fortalece. E a falta disso, a falta da unidade, é algo que nos enfraquece. Enfraquece a igreja, enfraquece-nos como pessoas e nos faz com que a gente venha a perder essa espiritualidade, perder essa vida com Deus em sua essência. E Deus vem nos chamando para uma maturidade. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa então a falar sobre isso, esse chamado de sermos cooperadores do Senhor, servos de todo o coração. Até deixei aqui, somos cooperadores de Deus. Aprenda a ser uma bênção. Os cooperadores de Deus, eles têm que ter isso no coração, de que o nosso propósito em Deus é ser uma bênção no reino de Deus, ser uma bênção na vida das pessoas. Esse é o nosso propósito. Quando você deixa de ser uma bênção na vida das pessoas, passa a ser uma pedra de tropeço, ou gera esses ciúmes, essas concorrências, essas disputas que não levam a nada, isso é extremamente prejudicial e infantil. Essa disputa é uma infantilidade. Sabe por que é uma infantilidade? Porque dentro do reino de Deus não tem maior, menor. Na verdade, nós trabalhamos todos e dedicamos a nossos esforços para o mesmo propósito, que é o propósito de Cristo. Resumindo, a gente joga no mesmo time. Nós jogamos no mesmo time. Então, quando a gente percebe competições entre denominações, competições de um pastor querendo ser melhor que o outro, um apóstolo, missionário, isso, aquilo, se colocando numa posição elevada, para isso, muitas vezes diminuindo o outro, isso é totalmente infantil. E é exatamente contra isso que o apóstolo Paulo estava combatendo. E aqui eu fui mais além, eu fui dentro de denominações que muitas vezes se degladiam, que colocam um sendo melhor ou pior que o outro. E isso muitas vezes acontece dentro da própria denominação, da própria igreja, né? De uma célula, eu sou melhor, nós somos melhores, maiores, crescemos mais, ou isso ou aquilo. Isso é totalmente infantil, quando na verdade todos nós temos um papel, uma função especial. Se você está indo muito bem numa área, ganhando alguém para Jesus, evangelizando ou discipulando muito bem, consolidando muito bem as pessoas, isso é maravilhoso. E nós podemos cooperar uns com os outros. Assim o Senhor nos chama, cooperadores de Cristo, sendo uma bênção. Quando nós temos essa mentalidade de cooperadores e esse desejo de ser uma bênção, se você está indo bem numa área, você vai começar a ajudar pessoas também a irem bem. Se você tem discipulado muito bem, você vai ajudar outros a desenvolver essa habilidade de discipular. Se você tem a habilidade de ganhar vidas, evangelizar, o seu papel vai ser esse, como um cooperador de Cristo e sendo uma bênção na vida das pessoas, ensinar outros a também fazer a mesma coisa. Ganhar vidas, evangelizando, enfim, assim nós somos, cooperadores de Cristo. E é isso que Paulo estava assim desconstruindo aquela ideia que aquele grupo tinha, que aquela igreja tinha, e começa a falar exatamente isso. Afinal de contas, aquilo diz no versículo 5, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. Somos cooperadores de Deus, servos do Altíssimo. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós, aqui estava se referindo a ele e a Apolo, Paulo e Apolo, fez o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Ou seja, estava simplesmente cumprindo uma ordem que Deus havia mandado. E ele segue aqui, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. No final das contas, nós somos só instrumentos, ferramenta nas mãos de Deus. Mas quem é aquele que tem o dom da vida, aquele que faz crescer, é o próprio Deus. Uma certa ocasião, alguém me falou assim, o meu papel é só falar de Jesus de uma forma assim aleatória.
Eu não preciso ficar discipulando, não preciso ficar dedicando muito na vida das pessoas. Meu papel é só esse. Eu falo de Jesus, aceitou, aceitou, não aceitou, não aceitou, fiz o meu papel. Opa, e ele usou esse texto aqui, né? Porque Paulo plantou e Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Ok. É uma visão muito simples, quando na verdade o ato de evangelizarmos, falarmos de Cristo para as pessoas, levarmos as pessoas a crescerem, a amadurecerem em Deus, isso é uma ordem dada pelo Senhor Jesus, que nós temos que ir e pregar o Evangelho, fazer discípulos. Isso é uma constante, é o que dá um certo trabalho, é um processo. E nós fomos chamados para executar esse processo. Quando Paulo fala assim, olha, eu plantei, não é simplesmente ir lá e jogar qual semente em qualquer lugar, que é o ato de plantar. O ato de plantar dá trabalho. Não é tão simples assim. Não pense que é simplesmente você pegar um monte de folhetos e jogar no vento que você está simplesmente cumprindo um chamado. Ou visitando uma pessoa assim de forma aleatória, aceitou Jesus, tchau, num simples encontro de 10 minutos. Ali foi de um início, mas existe um processo. Assim como o plantio, não é só você pegar, vai plantar um jardim para você ver. Pega as sementes e joga na terra no fundo do quintal, vê se vai nascer um jardim lindo. Não é assim. A terra precisa de ser preparada antes. Ela precisa de ser adubada, mexida. Exige um trabalho, exige um preparo, exige um estudo para você poder deixar a terra de uma forma que ela venha a ser apropriada para o plantio. Depois você tem que cavar e fazer os buracos. Cada tipo de planta, ela é plantada de uma maneira. Algumas são com sementes, outras são por mudas. Cada uma tem uma forma diferente. Assim como as pessoas são diferentes. Não vai ser com a mesma estratégia que você vai ganhar todo mundo para Jesus. Exige um estudo, exige um preparo de você analisar a vida de cada pessoa e buscar as estratégias que vêm de Deus para você semear a semente do Evangelho na vida desta pessoa. Precisa preparar a terra. Então plantar não é tão simples assim. Exige esse cuidado. E ele diz assim então, né? Eu plantei, Apolo regou a planta. Regar também não é algo assim que você vai fazer uma única vez. Uma vez que você plantou essa semente, preparou a terra e tudo mais, o regar é um processo contínuo. Se você deixar de regar aquela planta, ela pode morrer. E por todo o trabalho por água abaixo. Então o ato de regar é um ato de continuidade, certo? Está constantemente estar ali, alimentando, dando aquela água que vai nutrir aquela planta. E assim com as pessoas. Uma vez que alguém ganha para Jesus, tem um início de uma caminhada, mas precisa de uma constância, está sempre ali junto, falando da palavra, ensinando, instruindo, ensinando a orar, ensinando a ler a Bíblia, até chegar ao ponto daquela pessoa se fortalecer de tal maneira que ela começa a caminhar um pouquinho mais independente. Mas ainda assim, sempre é necessário estar por perto, alimentando esta pessoa, regando continuamente. Esse é o processo de ser cooperador de Cristo. E nesse processo todo, quem vai dando o crescimento é Deus. Mas nós aqui somos esses instrumentos para plantar, semear, regar e fortalecer esta pessoa em Deus. Nós somos chamados para isso. Esse é o nosso papel. Mas vamos seguir aqui o texto. Versículo 7. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. E aqui nesse versículo há uma promessa para aqueles que trabalham no reino de Deus.
Seja plantando, seja regando, ou seja você evangelizando e ganhando as pessoas para Jesus e trazendo para o reino de Deus, ou seja você que tem cuidado, discipulado, ensinado na palavra de Deus essas pessoas para que elas venham se consolidar no reino, todos vão ter a sua recompensa, o seu salário. Nós somos galardoados por Deus quando nós servimos ao Senhor nesse ministério de ganhar vidas e cuidar muito bem delas. Somos chamados para isso. Esse é o nosso propósito como igreja, ser um instrumento nas mãos de Deus. Então é isso que Deus tem chamado você para servir, para fazer a diferença. Isso é ser um cristão maduro. Por um tempo a gente caminha sendo cuidado, alguém nos ganhou para Jesus, e você tem aquela fase de início, onde você não está meio perdidão, não sabe muito bem, a única coisa que você sabe é que a tua vida foi entregue a Jesus. Mas com o passar do tempo você vai tomando consciência, você vai se fortalecendo para um propósito, para dali um pouquinho você começar a ajudar outras pessoas a crescerem também. E quando nós não exercemos isso, é como se a gente não tivesse um propósito dentro do reino. E aí a gente fica perdido. Sabe o que é que move uma vida em Deus? É a paixão. Sem paixão por Deus, sem paixão por almas, nós não temos assim uma motivação de servir no reino de Deus. Que você possa ter uma paixão por Deus, uma paixão pelas vidas, porque afinal das contas, todo o trabalho no reino de Deus é voltado para as pessoas, voltado para as vidas. Não tem nada a ver simplesmente com ministérios, isso tudo é acessório. É acessório. O que importa para Deus são as pessoas. São as pessoas que estão dentro da igreja, são as pessoas da sua casa, são as pessoas que ainda não foram salvas para Jesus. Isso que verdadeiramente importa para Deus. Jesus morreu pelas pessoas. Jesus não morreu por músicas, Jesus não morreu por construção de templos, Jesus não morreu por liturgias, Jesus morreu por pessoas. Ele deu a vida para que outros viessem a ter vida também, e vida em Deus. Versículo 9, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus fez o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e o outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, prata ou pedra preciosa para construir em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira, ou capim, ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construiu em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, porém ele mesmo será salvo, se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Perceba que realmente isso é a maturidade que Deus quer que você alcance, que todo servo de Deus alcance, de ter consciência, de ter responsabilidade no reino de Deus, sabendo que tudo que você fazer dentro do reino não é para pessoas, não é para receber uma recompensa de alguém, do seu pastor, do seu líder, ou para que alguém venha bater nas suas costas. Não, a recompensa ela vem de Deus. E aquilo que você faz, você pode até fazer mal feito de qualquer jeito. Talvez o seu ministério está aí meio em decadência, talvez você está aí meio desanimado, perdeu aquela paixão. Saiba de uma coisa, você pode fazer até as coisas mal feitas, sabe, de qualquer jeito. Vai chegar um dia que a verdadeira essência do seu trabalho vai ser colocado à prova.
E nesse momento, se passar pelo fogo, a sua recompensa virá. E aqui eu não estou falando sobre salvação, porque a Bíblia diz que se você passar pelo fogo, você vai ser salvo. Porém, se as suas obras não, então você não simplesmente não vai ter a sua recompensa. Ah, que recompensa é essa? É algo que nós vamos esperar no Senhor. Em Deus nós vamos ter nossas recompensas. E as recompensas vêm. E eu digo para você, e eu digo com ousadia e autoridade, porque eu vivo isso. Aquilo que você faz, que você se dedica em Deus, você recebe em vida. E muito mais ainda, na glória. Então isso é uma vida de alguém que é maduro na fé. Que não é simplesmente aquele que está ali pronto, que só quer receber de Deus. Mas é aquele que diz assim, Senhor, conta comigo, eis-me aqui. Será que você é desses que tem dito para o Senhor, eis-me aqui? Será que nesse momento de pandemia, você é aquele que tem se esquivado? Você é aquele que tem aí se acomodado no seu lar, não deixa as coisas passarem, depois, a hora que chegar no momento onde tem evidência, porque no dia a dia da igreja aberta, fora de pandemia, muitos são colocados em evidência. Agora é nesse momento onde as pessoas não estão vendo, mas que você pode sim fazer muitas coisas para Deus. E a sua recompensa sempre vai ser garantida por Deus. A sua recompensa vai ser dada pelo Senhor. E essa é a maturidade que temos que ter. Sabe, assim como pessoas que têm essa consciência. Uma criança, um adolescente, muitas vezes ele espera fazer as coisas para o pai ver. Para poder agradar ali simplesmente o pai naquele momento. Pode ficar o dia inteiro enrolando e tudo mais. Ele vai lá e dá aquela tapeada para o pai ver. Isso é bem característico de infantilidade, porque essa é a idade mesmo de infantilidade. Mas chega um momento que precisamos ter maturidade. E com maturidade a gente não fica esperando para poder tapear para alguém ver. A gente faz porque precisa ser feito. A gente faz porque passamos a ter uma consciência de alguém maduro. Pessoas dependem de você, do seu bom testemunho, você ser uma pessoa ativa no reino de Deus e fazer a diferença. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, que você possa, como uma pessoa madura, independente se você é líder de alguma coisa ou não, uma vez que nós somos chamados por Deus, o Senhor já começa a contar conosco. Independente do que você exerce, você pode fazer muito e ter muita relevância no reino de Deus. Só depende de você. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Espírito Santo venha te fortalecer a cada dia. E que nesse momento aí de pandemia, você possa realmente arregaçar as mangas, fazer a diferença. Evangelizar, participar das atividades da igreja, se aproximar da liderança e perguntar, puxa, conta comigo, de que maneira que eu posso ajudar? Ainda que de forma online, sempre vai existir uma maneira de nós servirmos a Deus. Faça de todo o seu coração. Deus te abençoe.